Olá, está começando o Papo Cultural, um podcast que valoriza o que a cultura do Espírito Santo tem de melhor. No episódio de hoje a gente vai saber as nossas origens linguísticas. Será que a gente tem capixabês? Será que a gente tem sotaque? Vamos descobrir hoje. Nossa, eu tô super curioso, Bianca. Olha só, para ajudar a gente nessa super missão, nós convidamos hoje o nosso super amigo, querido e competente Murilo Góes, que é professor e pesquisador. Murilo, seja muito bem-vindo. Está muito feliz de ter você aqui. Não, e eu vou emendar nos superlativos do Flávio. Eu tô super feliz de estar aqui. Muito Olha, a gente vai ter que ficar de olho no nosso português. É verdade. Que a gente está diante de uma sumidade, um mestre especialista. Que nada. Entendeu? A gente vai dar uma aula pra gente hoje. Hoje a gente tem que vamos focar tudo e pronto, acabou. Então pra focar, vamos focar com tudo agora falando do seu currículo, Murilo. O Murilo é formado pela UFES em Letras Português e é mestre em Ensino de Humanidades pelo IFES. Ele também é professor e pesquisador dos estudos culturais da língua portuguesa e sua relação com outras áreas do conhecimento. Murilo, agora o papo é com você, hein? Agora ficou sério, hein? Pois é. Né? Depois desse currículo... Pode, é vontade. Tem um pouco a ver com o assunto de hoje. O quê? O exímio chefe. Exatamente, ele é gastrônomo. Melhor também, pizza que eu já comi na minha vida é do Murilo. Inclusive, eu acho que faltou um prato aqui. Pois é, eu acho que sempre conversa quando tem comida. Então... Tava brifado, né? Foi brifado. Mas vamos ao que interessa, Murilo. Vamos ao que interessa. Inclusive, vamos começar do começo, de fato, pensando que capixaba, a origem da palavra do tupi é roçado, né? Alguns estudiosos falam que é roça de milho ou de mandioca, que era mais típico que a gente tinha aqui no início da nossa colonização. Então tem tudo a ver, língua e comida são sempre ideias que se complementam. Eu sempre acho que né, a gente vai emendando. Mas capixabês é algo que existe. O capixabês, ele existe tanto quanto a arrogância do capixaba em achar que não tem sotaque, né? E falo de cadeira porque também sou capixaba. E é impossível não haver sotaque, não haver marcas linguísticas dentro de uma comunicação regional, né? A gente talvez não tenha uma marcação como os nossos vizinhos, os cariocas, os baianos, os mineiros, que marcam até demais a sua identidade, por exemplo, na pronúncia das palavras, em formas de conduzir o ritmo das frases. Nós temos uma melodia mais modesta, digamos assim, né? Mas a gente tem sim a nossa própria forma de falar, as nossas próprias palavras de compreensão cultural, e não são poucas, não. E tem algo assim que identifique bem o capixaba? Tipo, isso aqui é o capixaba, é o puro suco do capixabês. É interessante a gente pensar o seguinte, é possível haver uma variação que identifica o capixaba no nível da pronúncia, que aí vem a ideia mesmo da melodia, do ritmo, e é curioso que nós não conseguimos identificar isso entre nós, porém quando a gente sai um pouquinho daqui, as pessoas que não nos conhecem, elas reconhecem uma melodia como se a gente tivesse uma musicalidade na fala. E realmente, quando a gente para poder perceber, a gente fala muito, assim, e tem sempre um ritmo. Se aproxima um pouco do mineirês? Pode ser que sim, pode ser uma influência mineira, né, dessa zona aí de aspectos culturais. Mas existe essa musicalização da nossa fala. Isso com certeza eu diria que é algo que nos faz capixabas da gema. E por que o capixaba gosta de falar que não tem sotaque? Então, é uma coisa que eu também gostaria de descobrir. A nossa colonização foi algo muito, muito louco, né? Pensando que a gente foi atravessado por muitas culturas diferentes. Então, não tem uma marca muito pontual. Talvez por isso a gente viva essa confusão ainda, de não conseguir se identificar especificamente com um ou outro registro, né? Mas, do nível da pronúncia, eu vejo que essa musicalização é muito, muito típico do capixaba mesmo. Assim como também a gente, por exemplo, ditonga palavras, a gente coloca vogais em palavras que não tem, a gente fala arroz, 10, né? Isso é muito, muito frequente. É só o capixaba que faz isso? Não, mas é algo bastante comum do capixaba. Entrando na modinha aí daquela situação do Nutella e do raiz, existe aquele capixaba que tem um sotaque
raiz, o sotaque Nutella ou uma gíria específica? A gente agora vive com a internet, isso é muito legal, até porque esse projeto que a gente está executando está acontecendo, né, pela transmissão da internet, em que as ideias elas conseguem se conectar sem grandes dificuldades. Então, a gente acaba perdendo um pouco, se formos pensar na ideia de raiz, aquilo que era muito local, que eu acredito ser realmente as expressões mais típicas. Aí a gente sai da ideia, da forma de falar e a gente trata mesmo da palavra, né, do que é dito, que ainda não comentei, mas a gente tem uma série de expressões linguísticas, verbos, né, a gente inventa. O pocá, ele é polissêmico, ele significa qualquer coisa. A gente pode falar que essa é a nossa maior gíria? Sim, o pocá é o cartão de visitas, a gente pode dizer que sim. E pra gente ele é um verbo mesmo. Ele é um verbo. A gente conjuga ele. Ele poca, ele pocou, né? Tem todos os tempos. Mais que perfeito. Principalmente. Então acho que, assim, do que a gente poderia entender como capixaba raiz, seriam essas expressões linguísticas, né? O pocá, o iá enquanto interjeição, né? Iá. Isso é muito, muito comum. Tal como o ai do mineiro, a gente usa bastante isso. Pão de sal é muito nosso. Tá faltando açúcar, tá faltando doce. É só o capixaba que fala isso? Provavelmente outras pessoas de outras regiões podem também usar essas expressões ocasionalmente. A gente usa muito, então por isso que vale a pena entender isso como algo nosso. O massa, que é meio que polissêmico também, como um reforço positivo. Isso aqui é massa, isso tá massa. Chapoca, essa palavra é ótima. Chapoca. Eu tô para ter um cachorro para poder dar esse nome. Chapoca. Vem aqui, chapoca, né? E chapoca quer dizer? Geralmente algo que é maior do que o normal, né? É exagerado. Isso. Nossa, comprei uma chapoca de pão. São coisas assim. Véi é também bastante comum, apesar de não... O véi, ele tem nesse termo, né, uma variação também que é etária, né? A gente percebe, e tem isso é legal da gente falar. Talvez, acho que a resposta mais prudente de pensar capixaba raiz Nutella é entender que existe um capixaba antes dessa conjuntura, inclusive de entender que nós temos sotaques, e um capixaba mais atual, conectado, né, completamente consciente daquilo que tem, inclusive, na sua identidade. Existe um movimento muito bacana que já consegue reconhecer isso, né? A gente vai para o rock aqui, por exemplo, a gente não vai para uma festa, para uma balada. Independente do ritmo musical, mas entrando nessa das mudanças que já vem acontecendo, muita gente já fala rolê. Já tem muita gente falando rolê ao invés de vai pro rock. Eu vou pro rolê, não vou mais pro rock. O rolê é uma expressão mais universal pensando no Brasil, né? Porque eu dialogo com outras pessoas de outros cantos que também usam e se identificam, ou pelo menos reconhecem. Quando a gente fala que vai pro rock não estando em Vitória, né, ou no Espírito Santo, as pessoas, né... Tem o estilo musical. Isso, aí chega lá, tem o quê? Harmonia do samba. Elas não entendem o que tá acontecendo, né? Elas acham que nós somos meio estranhos, né? Mas isso já não é uma perda dessa identidade? Por sofrer influência da internet, você está conectado com outras pessoas de outros estados, isso já é uma perda, a gente já não está perdendo isso? Eu não consideraria perda, eu acho que é uma influência, uma interferência, né? Isso acontece em todas as áreas da cultura. Dentro da alimentação isso também acontece, né? Ok, existe um prato típico, mas a gente não come só isso aqui também. Existem outras coisas que nos atravessam e pode ser que a gente, quando comer também, já não considere isso. Ramificações da língua. Isso, pode chamar assim. Sim. A gente consegue mapear, Murilo, de onde surgiram as nossas gírias? A maior parte... Algumas. Então, o pocá, por exemplo, até tem uma pesquisa bem legal de professoras da Universidade Federal do Espírito Santo, né, da Lilian Yakovenko, que é uma sociolinguista, que tenta dar conta disso, mas não tem uma etimologia, por exemplo, né? São teorias ainda sem uma garantia de certeza.
O que a gente tem muito dentro das nossas palavras, por exemplo, que não são necessariamente gírias, aquelas que nos identificam o nome de lugares, de municípios, uma influência muito grande das línguas indígenas, principalmente da língua tupi. Isso é muito certo, apesar de também a gente não ter assim, Cariacica significa isso, Mochuara significa... São algumas perspectivas, da mesma maneira que nesse caso das gírias. Né? Inclusive, eu sou de Aracruz, eu sou natural de Aracruz, eu morei lá por muito tempo, toda a minha infância e adolescência, e lá a incidência maior é da língua indígena italiana também, obviamente, mas é bem forte lá o povo indígena. E eu trouxe isso pra cá, a gente vai começar a fazer um bate-papo aqui na língua do tupi, tá? Eu vou ficar de fora. Brincadeira, eu não sei nada. Eu não consegui. Eu não sei nada. Mas olha... Se tiver um chocalho aí, talvez a gente participe, né? Reagindo às... Mas olha só, Murilo. Entre norte, sul, centro do estado, há uma variação muito grande, assim? Significativa? Há uma variação, porque, como eu estava comentando de início, né, no nosso papo, nossa colonização ela foi muito diversificada. Então, as influências foram muito diferentes. E talvez por isso, aquilo que nós estejamos aqui entendendo como capixabês não seja o retrato de todo capixaba. O capixaba de Aracruz pode não se reconhecer dentro dessas expressões ou dentro dessas utilizações, embora esse seja o nosso estereótipo, né? Assim, sem que isso seja ruim. É a maneira como as pessoas nos reconhecem, ou aquilo que faz com que a gente consiga ser mais creditado como capixaba. A gente percebe até, você falou das línguas indígenas, mas em outros municípios existem outras línguas, como o pomerano, né? Na região ali de Santa Maria, né? E ali provavelmente não tem essa utilização tão expressiva de algumas palavras, de alguns termos. Essa ideia estereotipada que a gente está observando aqui é mais do capixaba urbano e mais aqui dessa região central, né, da Grande Vitória, que é como as pessoas identificam no nosso estado de maneira geral, dentro de uma visão mais... primeira, digamos assim, né? Mas certamente dentro dos meios rurais e outras regiões mais afastadas desse grande centro, outras expressões podem ser mais usuais e terem sido atravessadas por outras influências. Eu acho que uma das influências pode ser também quem está perto dos outros estados, por exemplo. Os municípios muito perto dos municípios de Minas Gerais, eu acho que também deve sofrer uma influência, né? Deve ter o sotaque até mais carregado para o mineirês, enfim, justamente pela posição geográfica mesmo sim. que você tá. Né? E isso é legal de a gente pensar, porque influencia em todos os aspectos culturais. Também na alimentação, sim. Você, pela divisão ali fronteiriça, também consegue perceber uma interferência. Tem uma expressão que eu demorei a perceber que é muito nossa, e conversando com os alunos, eles começaram a reconhecer isso comigo, né? Porque quando a gente está nas aulas de língua portuguesa, apesar da escola ainda insistir no português como gramática normativa, também precisamos comentar sobre as variedades linguísticas. É falar exatamente disso, do que sai da gramática e que está no uso social, que a gente aplica. E dentro da ideia do capixabês, o saltar do ônibus é incrível, porque parece que você está se preparando para pular. Para pular, exatamente. Né? Não, nunca parei pra pensar. Eu já tinha percebido. A gente fala muito. Eu saltei ali na pracinha e aí... Você salta ali. Eu vou descer. Vou descer, isso. Realmente saltar. Desembarcar jamais, né? Tá querendo demais. Mas a gente salta. A gente tem gastura. Eu falei hoje, gastura. Taruíra é uma coisa boa também, tá? Verdade. Taruíra, poucas pessoas reconhecem de outras regiões. Você estava falando aí antes de traços que a gente traz desde cedo, depende das regiões e tal, mas uma coisa que me identifica desde cedo, desde novinho, que eu me lembro muito bem, assim, muito forte essa memória em mim, é o iá. Via muito isso em Aracruz, desde cedo. Aí o restante dos dialetos, das gírias, eu vim aprender depois, eu vim me habituar a usar depois que eu cresci, mas desde novinho eu ouço muito e pratico, né? Aplico no
meu vocabulário, o IA, lá de Aracruz. Então, agora que você tá nessa temporada em Curitiba, você deve ter falado, alguém estranhou, né? Muita gente. Pra quem não sabe, eu tô morando em Curitiba agora, há pouco tempo, e as pessoas estranham muito. É engraçado que uns dizem que eu não tenho sotaque nenhum. Outros dizem que o meu sotaque é muito carregado. Mas, na verdade, eu chego lá, vejo que o sotaque deles é muito carregado. Gente, um arrogante falando do outro, né? O capixaba e o curitibano conversando. Mas olha, eu tô amando. Isso é ótimo. Eu sinto falta daqui, gente. Esse sotaque, esse dialeto próprio nosso, que eu tô revivendo e matando a saudade de hoje aqui com vocês. Voltando à sua carreira de professor de redação... Você via muito isso nas redações dos seus alunos? O nosso capixabês? Tentando ser aplicado nas redações? Não, engraçado que não. Por quê? Isso sempre me perguntam. Quando a gente começou a usar muito as ferramentas tecnológicas para comunicação, você vê muita abreviação nas redações? Eu falava, não. Por quê? Eu acho que as pessoas entendem que elas estão em campos diferentes de comunicação. Então ali ela precisa ser mais formal, precisa aplicar a norma padrão, porque é uma exigência, pelo menos na maior parte dos gêneros que elas produzem, né, em escola. Então, esse entendimento existe. Acho que eu verificava muito mais no discurso oral, na fala dos alunos, na conversa, na troca. Mas nem nosso verbo entrava numa redaçãozinha lá perdido, assim? Um poucazinho? Um poucar. Sonsinho, assim. Um poucar lá, sonso. Não tinha? Não, dificilmente. Não me lembro, assim, de algo que seja significativo, não. Agora, Que bom, é ótimo. Mas tem isso também, vai perder né? ponto, gente. Exato. Se você colocar isso no Enem, você vai perder ponto, não é isso? Se você estiver falando da coisa e sinalizar, entre aspas, ou coisa do tipo, já é outra história, se você usar né? ele como um verbo, mas, tipo como assim, a gente usa no nosso falar... vai falar sobre violência contra a mulher. E aí as mulheres saem pocadas. Aí não existe, né? Porque não pode. Isso seria mais do que absurdo. Tem uma outra coisa capixaba também, que na sala de aula eu identifiquei muito, que é tilt. Dar tilt. Não é muito... Não é muito comum. É um bug. O que a gente usa muito é também a padroeira, né, do Estado, Nossa Senhora da Penha, com uma expressão que é para tudo, Nossa Senhora da Penha, com todos os tipos de intenção. Para desprezo, para ódio, para desespero. Universal. É universal. Para ódio agora. Nossa Senhora, eu tô muito... Tem que falar da Penha. Agora agradecido. Nossa Senhora, eu tô muito feliz. Nossa, mas eu fui meio mineiro, né? Nossa Senhora, eu tô muito feliz. A gente vai estar com Muito perfeito, né? A Globo perde, cara. Graças a Deus você tá no nosso projeto. Graças a Deus que estão me vendo, arrumou cara. outro caminho aí, tá ótimo. Vamos fazer uma telenovela. O que mais nós temos, Murilo, de gírias aí? O nó também, o nó como interjeição, da mesma maneira que o IA, eu vejo que aparece bastante. Nó. Como reação. Tipo o nu mineirês? Nu. É um nossa... O nó não é do Nossa Senhora, não, gente? É Nossa Senhora? Pode ser. Pode ser uma abreviação da Nossa Senhora. Nó. Eu uso. Nó. Você usa nó? Nossa. Aí você para, né? Por falar em Nossa Senhora, uma coisa que eu descobri há pouco tempo, aqui Nossa Senhora da Penha é o apelido dela, né? O nome. Pra mim, ela se chamava Penha, Senhora Penha, e virou a Nossa Senhora. A Senhora Penha virou a Nossa Senhora. O nome dela é Nossa Senhora. Não, o nome... Ai, gente, deu tilt. Deu tilt. Então, o nome dela é Nossa Senhora dos Milagres, se eu não me engano. Eu faltei a catequese. Uma vergonha. Mas eu faltei a catequese. Sandra, uma vergonha esse menino, Sandra. Não, mas eu faltei. Mas a ideia de Nossa Senhora da Penha vem da noção de que o monumento a ela foi construído em cima de um penhasco, de uma pedra. Nossa Senhora da Penha. Meteram uma abreviação aí de penhasco, meteram um penha e tá tudo resolvido. Pronto. Tá tudo bem. É a Dona Penha, Não, Dona né? Penha que então, veio, todas né? as penhas do mundo. Ou será que é só essa? Elas vêm de penhasco? Bom, aí a gente já não consegue garantir, Penha. né? Editor, põe a música da Luísa Sonza no fundo, penhasco.
Mas essa perspectiva da língua é interessante. Eu tô comentando isso porque a gente não se dá conta e isso atravessa muito a nossa história, né? Claro. A imagem vem de Portugal, evidente, com a cultura religiosa, mas não como Nossa Senhora da Penha, se transforma aqui. Ela tem, se eu não me engano, é Nossa Senhora dos Milagres. Gente, mas olha, o capixaba... Dá um Google aí. Né? Até isso mudou, gente. Olha... E não mudou até a roupa da Nossa Senhora, tá? Aquela roupa não é... Ela foi feita por agora, assim. Gente, o capixaba... Gente, que audácia, gente. Que abuso, prepotente, gente. Né? Nossa, sem necessidade. Fez um botox. A imagem dela tá ali naquela capela que fica ao lado da entrada antiga do convento, né? Próximo ao 38º Batalhão de Infantaria. Aquela outra que tá realmente no santuário já é uma outra construção, mas... Eu não sou a melhor pessoa para poder falar, né? A arrogância do capixaba ela é histórica, ela ultrapassa séculos. Isso, começa já talvez daí, gente, entendeu? Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha. Gente, olha, Murilo, tá uma delícia esse papo. Bianca, quer continuar? Eu quero saber do nosso professor. Quem tem mais? Vamos. A gente pode ficar aqui, ó, Deus dará. Não, ele que tem demanda hoje pra ir. A gente está à disposição dele. Uma coisa que agora eu vou juntar realmente língua com comida. Uma coisa que é muito nossa é chamar um lanche que pode ser, né, exagerado, exuberante, absurdo, de podrão. A gente come podrão. E é realmente muito nosso. Em Brasília eles chamam de bomba, que eu acho que faz realmente sentido. Bomba calórica. É isso. Uma bomba calórica. Eu tô com muita saudade e vontade de comer um podrão, porque em Curitiba é muito difícil, tá? É muito aqueles lanches gourmetizados. Outro dia eu perguntei a uma amiga minha, gente, eu tô louco pra comer um podrão. Minto, podrão lá, eles identificaram meio que como um cachorro-quente. Um cachorro-quente lá é prensado. É tipo um sanduíche mesmo, mas eu não gosto. Eu prefiro o nosso tradicionalzão mesmo. Hot dog No trailer. Pós-rock. Isso. Saiu do rock, tem a carrocinha lá, a peruinha lá. E na carrocinha salmonela, né? Ótimo. Gente, aquela maionese verde tem coisa melhor. Aqui vai tirar todo o álcool do organismo. Aquilo ali você bota uma pá de cal em cima, você dorme e acabou sua vida. Eu me lembrei de uma coisa, Flávia, você perguntou do raiz do Nutella e eu já diferenciei do antigo e do novo. Uma coisa que os meus pais falam é que eles vão na cidade resolver alguma coisa. É verdade. Eles vão na cidade. O capixaba raiz fala no centro da cidade. Não. Vou lá no centro. Vou lá na cidade. Tá? Principalmente o centro da capital, né? Cidade. Até porque durante muito tempo existiu essa divisão de cidade alta e tal. Então é bastante comum. O bairro Cidade Alta existe ainda. Exatamente. Verdade. Você me lembrou de uma outra coisa, Murilo. Que seus pais falam assim, muita gente fala assim aqui também. Lá em Aracruz, no interior, as pessoas costumavam falar muito, sabe o que? Quando a gente ia pro centro, ia comer lá no centro mesmo da cidade, assim, alguma coisa assim, na região que tinha bares, restaurantes e tal, a gente chamava muito de, vamos na rua hoje. Vamos na rua hoje? Tipo, marcar de sair. É tipo isso, a pessoa morava na chácara, no meio do nada. A gente morava num bairro normal, tinha tudo lá, mas quando a gente queria ir pra uma pizzaria X, lá no centro, a gente falava, vamos na rua hoje, lanchar? Falavam muito isso. Aqui é bem diferente. Eu falo isso, a pessoa vai achar que, gente, vai na rua é só sair de casa, né? Sim, essa eu não tinha parado para analisar, não. Acho que não tinha mapeado mesmo dentro do meu ciclo de... Isso também é um outro fator, né? A gente vai condicionando as gírias conforme os círculos sociais. É a mesma coisa do meme. Se tem um meme em evidência e alguém que é muito próximo de você começa a usá-lo na comunicação, você acaba sendo contaminado. E daqui a pouco você está reproduzindo. Então, gírias funcionam também assim. Agora, eu como capixaba, eu confesso... E eu não sei se é pelo fato de ser capixaba ou de ser eu mesmo, né? Eu passo, assim, 2 horas em Minas Gerais, eu volto contaminado com o sotaque mineiro. É verdade. Tá, eu passo, sei lá, 2 dias na Bahia. Eu passo 2 dias na Bahia, eu volto já distribuindo acarajé. Eu tenho essa... Você pega, assim, o sotaque. Eu acredito que eu não vou pegar
talvez eu não pegue esse sotaque Arrogância. de Curitiba. Eu sendo bem capixaba, que talvez eu não vou pegar esse sotaque. Mas eu tenho amigos que moram lá já tipo há 6, 7 anos, que eles têm total sotaque curitibano já. Muito sotaque. Aquele R puxado, o dialeto de lá, que lá também tem um dialeto. Mas eu acredito, não sei se eu vou mudar. Eu acho que não. Eu lembrei que eu quero fazer uma pergunta pro Murilo aqui, pra entrar numa polêmicazinha. Para. Manda. Não, é porque o Murilo, ele é um defensor da cultura capixaba, né, produtor cultural, enfim. Chefe. E ele defende muito a nossa cultura também, a nossa culinária mesmo, né? E entrou já em alguns embates, enfim, para defender o que de fato é, sem trocar nome. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? E nesse ponto, eu sou polêmico. Por que acontece? Fala aí que era polêmico. A gente tem uma defesa, a gente parece um pincher quando fala de muqueca, né? Muqueca capixaba e sai mordendo os outros e não sabe nem de onde saiu isso. Uhum. A gente tem mais de 30 tipos de muqueca pelo Brasil, mas só pode ser capixaba, né? E até mesmo dentro aqui do estado a gente tem várias formas de fazer a moqueca, apesar dos ingredientes serem próximos ali e se utilizarem daquilo que mais capixabiza a moqueca, que é a panela de barro. O mais relevante da moqueca capixaba é a panela de barro, não é nem o peixe em si ou, sei lá, a preparação. Particularmente, eu gosto de, quando como peixe, temperos mais fortes. Então a moqueca baiana me atrai mais o paladar. Gosto da capixaba, mas eu tenho o pezinho lá no dendê, entendeu? Eu já não posso com dendê. Eu também não posso. Eu passo mal. Lembra que a gente passou mal já em Porto Seguro? Muito mal. E tem gente que também usa, tipo, aqui a gente não usa água na moqueca, né? A água é do tomate, do cozimento do tomate. Em Curitiba põe-se água. Então, né? Deixa ele falar da guerra dele, eu quero ver a polêmica. Vai, conclui que eu quero ver a polêmica. Mas não vou entrar em tanto, não. O que eu defendo relacionado à culinária capixaba, por exemplo, que é muito nosso, é a torta capixaba. Essa torta, ela não existe em outro lugar, ela só existe realmente aqui, apesar de ser uma comida meio de temporada, que tem o período da Páscoa, Semana Santa, mais especificamente, em que os restaurantes servem com mais frequência, as pessoas acabam se colocando para poder fazer. Então, a minha defesa, quando eu falo de culinária capixaba, é mais voltado a esse olhar de que a gente tem coisas muito nossas e que às vezes não são olhadas, sabe? A moqueca, para mim, é um elemento de identificação importante, mais pela panela e pelo ofício das paneleiras, que é um patrimônio imaterial tombado, né? Isso é relevante, isso é mais significativo. Mas agora, com o surgimento do Tudo Gostoso... E as blogueiras? E as blogueiras, que, né... Fazem permuta com bolo de pote. Olha, polêmica. Segura. Para. Que permutam a alma em prol, né, de algumas calorias ultraprocessadas. A gente vai perdendo um pouco dessas referências. Mas eu comecei a fazer uma pesquisa até com uma professora de gastronomia aqui em Vila Velha, a Andréa Souto, sobre a doçaria capixaba, que é uma coisa que a gente também não para poder pensar. Não. A moqueca nos caracteriza enquanto prato salgado, a torta da mesma forma, e o doce, assim, qual é a nossa referência? E foi uma loucura começar a pesquisar isso, porque a gente foi perdendo completamente as ideias pelo fato de ter essa homogeneização mesmo. A gente come a mesma coisa aqui, em Curitiba, em São Paulo, sabe? A gente foi perdendo algumas... Tudo com muito leite condensado, que você adora. Nossa, leite condensado. Ele ama. Nestlé, caixa postal, hein? Vou dar a dica aqui, mandar lá pra casa, uma caixa do leite condenado. Enfim, mas Contém ironia, tá, gente? Contém ironia. O tempo inteiro, né? Aqui, ironia. Mas é isso que eu falo quanto à nossa identidade culinária, digamos assim, né? E falando da linguística ainda, eu vejo que tem essa coisa de lugar, né? Igual o Flávio falou, ir pra rua, de ir no centro, ir pro centro, assim como
Me fugiu, como que é aquela... Ah, daqui a pouco eu lembro. No próximo episódio, né? Na próxima temporada. Isso. Anota aí. Né? Não anotei, pronto. Fica pra próxima. Gente, esse papo tá muito gostoso. Principalmente que a gente começou a falar de comida, já misturou tudo, mas tá bom demais. Mas tá tudo interligado, né, gente? Tá tudo uma coisa linkando com a outra. Já tô com só o ódio aqui que eu não lembrei. Um monte de outros episódios que vocês vão nos acompanhar, com certeza. Murilo, foi incrível o nosso bate-papo. Foi de pocar. Foi de pocar. Você pocou. E é isso, a gente te espera numa próxima oportunidade. Foi muito gostoso. Aprendemos bastante é ótimo, né? O português aí na frente do professor, gente. Então, foi um papo super divertido, super interessante. Tem ironia. Mas enfim, muito obrigada, Murilo. Obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço, foi realmente bacana. Acho que eu não havia parado para poder organizar também tantas ideias. Essas coisas a gente, como capixaba, pensa, conversa entre amigos, mas não consegue talvez enumerar mesmo, reconhecer. E acho que dá mesmo material para outras tantas conversas. É até um convite, né? Se a gente conseguir trocar com as pessoas que estão ouvindo essa conversa aqui, se elas se lembrarem de alguma... só deixar nos comentários. Isso. Se você lembrar de algum, bota nos comentários aí, que no próximo a gente discute. Põe as gírias que você mais usa nos comentários, tá? Exato. Obrigado, gente. Até a próxima, viu? Valeu. Até mais. E esse projeto só foi possível por conta do apoio da Secult, através da Lei Aldir Blanc. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio com muito mais sobre a cultura capixaba. Até mais.